A pregação não foi um evento exclusivo da Reforma. No fim da Idade Média, nós temos um certo apetite, uma certa fome pelas questões divinas, e isso fomenta a pregação leiga. Nós temos vários grupos espalhados pela Europa, por exemplo, na Inglaterra, os lollardistas, através de Wycliffe, né? Em Wycliffe nós vamos encontrar as ideias que Hus transfere para Lutero, quando Lutero lê algo sobre Hus lá em Erfurt. Nós temos também os hussitas, que é o contexto aqui da República Tcheca, os valdenses lá na Itália, conforme vocês já puderam observar nos nossos vídeos que fizemos sobre os valdenses, e os franciscanos na Itália e França. Bom, nós temos pela Europa, período antes da Reforma, os franciscanos e os dominicanos pregando por toda a Europa. Ou seja, antes da Reforma nós temos uma pregação fora do culto da igreja. E lá na Reforma nós vamos observar que essa pregação retorna para o culto, retorna para a língua do povo de Deus. Bom, nós temos agora no fundo a imagem, monumento a Jan Hus. Jan Hus foi um padre e filósofo que começou a desenvolver uma pregação contrariando os interesses de Roma. A pregação, como eu havia falado, não é fruto somente da Reforma. Claro que na Reforma ela toma um curso maior, mas antes da Reforma nós temos um período que, sob influência de grupos, que vamos chamar de grupos pré-reformistas, nós falamos aqui dos valdenses, nós falamos aqui dos lollardos, que estão ligados ao Wycliffe, e nós agora estamos falando do Jan Hus. Jan Hus, por exemplo, afirmou que a pregação é uma atividade sem equivalentes. O serviço mais excelso que os homens poderiam aspirar na terra seria pregar a palavra de Deus. Bom, segundo Jan Hus, a pregação era a tarefa principal do ministro. Jan Hus morreu queimado por não negar as suas afirmativas acerca da sua convicção quanto ao Evangelho. Assim a gente pode identificar ideias pré-reformistas. E ele foi queimado em praça pública aqui em Praga, na República Tcheca. Jan Hus tinha uma definição apurada acerca do que era a pregação do Evangelho. Ele dizia que o objetivo principal da pregação era afastar os homens do pecado. Engraçado que Lutero leu os sermões de Hus e identificou em Hus elementos que faziam deles dois homens que tinham os mesmos ideais. O interessante mais ainda é que quando, na ocasião que Hus foi queimado, antes dele ser queimado, ele declara que eles estavam matando um ganso, que é o significado da palavra Hus, mas viria depois dele um cisne, e eles não conseguiriam deter. Esse cisne foi Lutero. Lutero não tem todo o mérito da reforma, mas
no período dele, eu creio que Deus entrega coragem para ele levar adiante esses ideais de colocar Cristo no centro do culto, colocar o povo de Deus como digno diante da dignidade alcançada por Cristo na cruz, de participar do culto como sacerdócio universal, de ter a dignidade de poder ouvir a palavra de Deus no seu idioma local. Então, nós observamos que a reforma é um movimento que teve vários desencadeamentos necessários para que ela acontecesse.